aleluia, sobre fazer parte de uma sociedade. Glórias a Deus. Nós precisamos ter conhecimento dos nossos atos. E esta manhã eu queria dividir um pouco aquilo que nos ensinou o nosso Mestre Jesus. Eu gostaria que a amada igreja abrisse em Mateus 22, do 15 ao 22. Mateus 22, do 15 ao 22. Glória a Deus, um texto muito conhecido. Aleluia. E eu louvo a Deus, através do Espírito Santo, porque Ele nos conecta. Eu não tratei nada aqui com o Igor, mas o Igor falou do jejum, falou sobre a questão do clamor, tocou no assunto daquilo que Deus colocou no meu coração ontem à noite. Aleluia. E tudo certamente vai andar nos trilhos, porque quando o Espírito Santo nos guia, nós estamos no caminho certo. Aleluia, glória a Deus. Mateus 22, do 15 ao 22. Assim está escrito. Versículo 15. E assim se afastaram os fariseus, tramando entre si como faria para enredar a Jesus em suas próprias afirmações. Então mandaram-lhe seus seguidores, juntamente com alguns herodianos, que lhes questionaram: Mestre, sabemos que és digno e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te deixares induzir por quem quer que seja, pois não te seduzes pela aparência das pessoas. Sendo assim, dize-nos, que te parece? É correto pagar imposto a César ou não? Contudo, Jesus percebeu a má intenção deles e replicou: Por que me tentais, hipócritas? Deixai-me ver a moeda com a qual pagais os tributos. E eles lhe mostraram um denário. Então lhe indagou: De quem é esta figura e esta inscrição? Responderam: De César. Então lhe afirmou: Portanto, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem tal resposta, ficaram perplexos e afastaram dele e se retiraram. Amém? Glória a Deus. Que texto! Glória a Deus. Eu acho tremendo Jesus. Tremendo Jesus. Jesus, como diz aí no mundo, ele não alivia. Quando ele vê hipocrisia, ele dá a resposta certa, aleluia, mas ele dá com firmeza, porque ele conhece o propósito dos corações. Ele conhecia o propósito do coração daquele que estava ali indagando. Glória a Deus. Eu acho tremendo que esse texto, você vê como a hipocrisia era real naquele período e ela é hoje também. Aqueles que não eram mais os fariseus tinham se afastado, mas deixaram pessoas dele perto de Jesus, juntamente com herodianos, quer dizer, soldados, pessoas de Herodes, para intentar, o texto deixa bem claro, intentar Jesus. E olha como eles começaram um enredo, falando que Jesus era um bom mestre, falando que ele era um homem de Deus, falando que ele pregava a verdade. É assim que o mundo muitas vezes tenta nos encurralar, mostrando virtudes que ele não acredita em você, mas ele sabe que você acredita nelas. E eles começam com essas palavras bonitas para te lançar uma rede, glórias a Deus, e te pegar mais na frente. Mas Jesus, que conhecia os corações e bateu pesado, como ele disse: Por que me tentais, hipócritas? Glórias a Deus, aleluia. Jesus não se apegou a palavras vazias que não vinham do coração. Nos dias de hoje, muitos que conhecem o bom evangelho de Cristo, que conhecem os princípios cristãos, vêm com palavras para tentar
massagear o ego. Mas na verdade, muitos deles estão querendo derrubar você pelos seus princípios, por aquilo que você acredita. Glórias a Deus. Nesta manhã, glórias a Deus, nessa manhã, eu quero tratar com esse texto clássico sobre cidadania. Glória a Deus, cidadania. Todos nós temos dupla cidadania. Todos nós cristãos que acreditamos na palavra de Deus, temos dupla cidadania. Jesus, quando se refere, dai a Deus o que é de Deus, ele está se referindo à cidadania espiritual, à cidadania do alto, aleluia, à cidadania do céu, que todo cristão convertido em Cristo, que medita na sua palavra, que anda segundo os seus princípios, aleluia, tem uma cidadania celestial. Glória a Deus. Mas quando ele diz, dai a César o que é de César, Jesus está falando sobre a cidadania terrestre, a cidadania aqui da terra. Glórias a Deus. Todos nós somos cidadãos, e como cidadãos temos uma cidadania aqui na terra. E cidadania, meus amados, é ter o direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante as leis, ter direitos civis e também participar dos destinos da nossa nação, da nossa república, glória a Deus, do nosso amado país, ter direitos políticos. Isso é ser cidadão, glórias a Deus, aleluia. Ter direito de votar e ser votado, isso é ser cidadão, glória a Deus. Quando estamos falando de cidadania, estamos falando de um conjunto de direitos e deveres civis, sociais e políticos que devem ser exercidos por todos nós. Isso é ser cidadão, glória a Deus, aleluia. E um dos deveres, aleluia, que nós temos como cidadão aqui no país, deveres, eu não estou falando de direito, deveres é votar. Glórias a Deus. Como cidadão, a Constituição deixa bem claro, a Constituição brasileira, ela obriga a todos os cidadãos alfabetizados, a partir de 18 anos, ao voto direto. Glória a Deus. É bem verdade que existe um rol taxativo pequeno daqueles que não precisam votar. Glória a Deus. Aleluia. Mas, com geral, todos são obrigados pela Constituição Federal. O artigo 14 diz: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todo. Artigo 14 da Constituição Federal. O que isso quer dizer? O que quer dizer soberania popular? Glória a Deus. Uma democracia, ela é exercida pelo que o povo quer, aleluia, é exercida pelos seus representantes, mas é o desejo do povo. Então isso é ser soberano, aleluia, é poder exercer com plenitude aquilo que se espera, e isso é soberania. O que é o voto? O que é o sufrágio universal? O sufrágio universal é ter a capacidade de escolha, saber o que escolher, e isso é para todos, não só para homens, não só para mulheres, não, para todos, desde que estejam enquadrados no artigo 14 da Constituição Federal. Glória a Deus. E através de quê? Do voto direto e secreto. E o voto é igual para todo. Isso nos garante a Constituição. Para todos, desde o ancião, do mais novo, desde o rico ao pobre, desde aquele no lugar mais longínquo da Amazônia, ele tem o mesmo direito de voto do que o presidente da República, do que o governador. O voto é igual perante a lei e para todos. Glórias a Deus. E nós, por que estamos esta manhã falando sobre voto, falando sobre direitos políticos, aleluia, neste canal
que é um canal que prega a palavra de Deus, que prega as boas novas do Evangelho, que prega princípios cristãos. Por quê? Porque justamente, aleluia, glória a Deus, a palavra de Deus, e como foi lido aqui, o próprio Jesus fala sobre cidadania. Glórias a Deus, aleluia, glória a Deus. Romanos 13, 7, está escrito: portanto, dai a cada um o que deveis, o que tributo, tributo, o que imposto, imposto, quem temor, temor, e a quem honra, honra. Paulo reforça o que Jesus está falando. Existe uma cidadania, existem deveres que todos nós temos que cumprir. Glória a Deus. Não estamos afastados, como se estivesse num plano somente celestial. Nós sabemos sim que existe uma cidadania celestial. Estamos batalhando por ela todos os dias. Glórias a Deus. Mas aqui, enquanto na terra estivermos, temos direitos e deveres. Glória a Deus. Aleluia. E perceba que foi o próprio Jesus que ensinou. Está em vários textos ensinando sobre cidadania, como devemos nos comportar. Em todo o Novo Testamento, você vai ver textos falando, Paulo, aleluia, os discípulos falando como se comportar perante as autoridades, perante a sua cidadania. Paulo, certa vez, foi questionado, glória a Deus, e queriam tratar ele diferente, e ele trouxe um dos seus direitos. Ele disse: não é assim que trata os romanos. Eu tenho também cidadania romana. Paulo, ele colocou a sua cidadania para adquirir um direito que a cidadania lhe dava. Então todos nós temos direitos e deveres, glórias a Deus, aleluia, como cidadão terreno, aleluia, como brasileiros que aqui estamos no nosso país. Através do ordenamento jurídico, nós temos direitos e deveres. Assim como temos que dar testemunhos sobre a nossa vida, sobre a nossa palavra, sobre tudo que fazemos, também temos que dar testemunho sobre as nossas escolhas. Aleluia, glórias a Deus. Precisamos dar testemunhos sobre as nossas escolhas. Mateus 5,15 está assim escrito: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Aleluia. As nossas ações resplandecem para o mundo. As nossas escolhas contam. As nossas escolhas dão testemunho de quem somos. Aleluia. E glorificam o nosso Pai que está no céu. As nossas ações aqui, as nossas boas obras. E precisamos entender isso. Deixar de conversa fiada. As minhas ações precisam ser vistas pelos homens. Glória a Deus. Filipenses 2,15 está escrito: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre quais resplandeceis como astro no mundo. Temos que dar testemunhos, e o testemunho tem que ser irrepreensível e sincero, como filhos de Deus. É impossível um filho de Deus comungar com práticas que não são do princípio da palavra de Deus. Conversa furada, vai se converter. Nós não pregamos homens, nós pregamos princípio. Nós não idolatramos ninguém. Nosso caminho, a palavra nos garante, é Jesus. Jesus é o único caminho, é a verdade e a vida, é o nosso senhorio. É por quem nós oramos todos os dias, é por quem nós nos alegramos todos os dias, é por quem nós colocamos as nossas famílias
em oração. Jesus é o Filho de Deus. Nós cremos dessa forma. Não colocamos a nossa fé em ninguém, mas nós temos princípios. Temos que nos posicionar. Não existe princípios, pelo menos na palavra de Deus, que seja negociável. Pelo contrário, nossos princípios são inegociáveis, são infungíveis. Precisamos ser crentes autênticos, cristãos autênticos. Aleluia! Afinal, estamos aqui porque cristãos deram a sua vida como mártires, para que hoje nós pudéssemos pregar o Evangelho para toda criatura. Nós não devemos nos acovardar, se alinhar com o mundo. Isso não existe. O mundo tem que entender quais são os meus limites. Quais são os meus limites? O mundo tem que saber. Aquele que quer fazer uma proposta indecente vai chegar e vai dizer: esse não faça, porque esse aí é cristão e ele não gosta disso não. É assim que tem que ser. Não tem que chegar a proposta para você do trabalho, de nada. Sabe por quê? Porque todos precisam entender. Vocês têm que ser sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. Aonde? No meio corrupto, de pessoas corruptas. Eles não vão gostar de você. Quando você virar o rosto, vão meter a lei em você. Mas é assim mesmo. Jesus falou, eles não estão falando de vocês, eles estão falando de mim. Eles me odeiam. Eles não odeiam você, eles me odeiam. Essa é a verdade. Na sua frente fica se segurando, mas quando vocês viram as costas, mete a lenha. É assim mesmo, é normal. Mas a palavra diz: seja irrepreensíveis, sincero, no meio de uma geração corrupta. Glória a Deus. Jeremias 29, 7. Está escrito: procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz, glória a Deus, vós tereis paz. Olha o Espírito Santo como ele é lindo, Igor. Quando eu cheguei, o Igor está fazendo o quê? Orando pela cidade, orando pelo país. Por quê? Porque é bíblico. Aleluia. Glórias a Deus. Procurai o quê? A paz da cidade, a paz do seu país. Amados, existe uma paz que é interior. Existe uma paz que é interior. E essa paz, como está escrito em João 14, 27, é uma paz que é só preenchida por quem? Por Jesus. Existe um vazio em todo ser humano. Em todo ser humano. Ele pode ter uma família feliz. Ele pode ter um negócio bem sucedido. Ele pode estar cheio de prosperidade. Mas se ele não tiver a Cristo, ele existe um vazio dentro do seu coração. Todo ser humano já nasce com esse vazio. E esse vazio só é preenchido por Jesus. Essa paz, que é uma paz individual, ela só é preenchida por Jesus. João 14, 27 diz o quê? Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo. Aleluia. Não se turbe o vosso coração. Não se aterrorize. Não fique com medo. Por quê? Porque a minha paz eu te dou. Essa é uma paz individual. Mas Jeremias não fala dessa paz. Jeremias fala da paz coletiva. É uma paz coletiva que Jeremias está falando. Ele diz: procura a paz da cidade. Essa paz que você precisa entender, que ela é adquirida como? Através da oração. Olha o texto. Através da oração.
Orai por ela ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Hoje, todos nós estamos num propósito de jejum e oração. E por quê? Pelo nosso país, pela nossa cidade, pelo nosso estado. E o que é que nós estamos fazendo? Fazendo o que Jeremias disse: orando pela paz do nosso país. Glórias a Deus. Sabe, também como adquirimos a paz, Igor, com as nossas escolhas. Com as nossas escolhas, adquirimos a paz. O texto sagrado deixa bem claro que quando um governante bom governa, o povo se alegra. Mas quando um ruim governa, o povo geme. Glórias a Deus. As nossas escolhas nos trazem também a paz. Eu estou falando de cidadania. Eu não saí do tema. Eu estou falando sobre cidadania. Nunca fui adepto que política não é coisa de crente. Política é do diabo. Glórias a Deus. Até porque ele só tem uma propriedade: a mentira. João 8,44 está escrito: vós tendes por pai o diabo. Ele é o pai, ele é mentiroso, é o pai da mentira. A única propriedade que Satanás tem é a mentira, a paternidade da mentira. A política não é do diabo. A política é a arte de governar. E precisamos entender isso. O cristão precisa ter consciência política cristã bem aflorada na sua mente. Nos púlpitos, nós não podemos pregar pessoas, mas pregamos princípios. Eu fico chocado quando muitas vezes se apresentam um homem de Deus e uma outra pessoa totalmente atravessada. E muitos votam, muito exercem o seu direito, e é normal, mas nos dê o direito de ficarmos chocados. E quando a gente vai procurar saber por quê? Não, porque é gente boa, fala com todo mundo. Precisamos ter consciência política cristã. Precisamos entender isso. A TV era do diabo. A internet era do diabo. Tivemos que nos virar nos 30 quando a pandemia chegou. Por quê? Porque a gente achava que a internet era do diabo. Está aqui o programa Louvor e Palavra. Mais de 2 anos ininterruptos. Pregando a palavra do Evangelho, adorando a Deus. Quantas e quantas almas foram convertidas neste programa. Deus falando coisas tremendas. Nós não podemos nos alienar como cristão e falar somente da cidadania celestial. Eu vou para o céu, sim. Eu vou para o céu, mas eu não vou gozar os melhores da terra, como diz a palavra. Não, eu vou sofrer. Hipocrisia. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém ora para sofrer. Nós temos que batalhar todos os dias pela cidadania celestial, mas também pela cidadania terrestre. A política não é do diabo. Precisamos aprender sobre política. Precisamos exercer o nosso voto com sabedoria, com louvor. Precisamos olhar na frente do espelho, olhar aquele candidato
na frente do espelho, colocar ele e dizer: esse aqui mais parece comigo. Esse aqui é bem mais parecido comigo. Esse vai me representar. Mas eu não conheço, não é amigo, mas ele me representa. É assim que precisamos entender. Isso é consciência política cristã. Você precisa entender que o Estado é laico. O Estado é laico. Está lá no artigo 19. Todos os entes da federação são proibidos. É vedado. O quê? O que é que o Estado não pode fazer? Estabelecer cultos, religiões, igrejas. Ele está vedado. O Brasil é um Estado laico. Mas os cidadãos não. Eles têm religião. Precisamos entender isso. O Estado é laico, mas o povo não. O povo tem religião. Querem camuflar. Falando bonito. Usando texto. Assim como fizeram com Jesus. No texto que eu li. Chamando bom mestre. Sei que és um homem de Deus. Preste atenção, crente, homem e mulher de Deus. Seus cidadãos não são laicos. Eles têm religião. Até o fato de não ter religião é um direito estabelecido pela lei. Temos que falar de Jesus hoje. E para isso, precisamos exercer a nossa cidadania. Glórias a Deus. Se nós não falarmos de política hoje, amanhã seremos impedidos de falar de Jesus. O jogo é esse. É inaceitável. Nós somos 90% de cristãos nesse país. O segundo maior país cristão do mundo. O primeiro da América do Sul. Querem camuflar. Presta atenção, povo de Deus. A política é representativa. Na política existem pedaços da sociedade. Como é que não vai ter o cristão lá, o cristianismo, se ele representa 90%? Então pode ter um bandista, pode ter um muçulmano, pode ter um ateu, mas não pode ter um cristão. Balela, bobagem. A política é feita por representatividade. Temos princípios e precisamos que os nossos princípios aqui no nosso país continuem fortes. Glórias a Deus, porque foram eles que nos trouxeram até o dia de hoje. Eles querem acabar com tudo que acreditamos. Querem destruir a nossa fé por leis. E nós estamos cegos. Temos princípios, Deus, família, liberdade. Nós somos contra aborto, ideologia de gênero e toda essa desgraça marxista cultural. Temos direito de falar. Somos 90% do povo brasileiro. Acabar com essa balela de meia dúzia de gato pingado querer mandar no país. A democracia quem manda é o povo. Temos princípios e precisamos que o nosso princípio seja respeitado. Porque o verdadeiro cristão, baseado naquilo que aprendemos com Cristo, ele respeita todos. Jesus respeitou e falou com a prostituta. Jesus falou e respeitou e procurou ajudar aqueles que estavam à margem da sociedade.
Todos eles, mulheres, idosos, doentes. Jesus tratou todos com igualdade. E o que Jesus fez? Trouxe a paz. Trouxe vitória, trouxe cura. E nós, como seguidores de Cristo, cristão é seguidor de Cristo, é fotocópia de Cristo, nós imitamos nosso mestre. Aonde o país tem maioria cristão, Igor, você vai ver que os cristãos não perseguem as minorias. Mas aonde o cristianismo não é maioria, ele é perseguido. É só olhar os países aí, muçulmanos, os países do Oriente. O primeiro que eles começam a perseguir é o quê? O cristão. Nós temos por princípio não perseguir ninguém. Aleluia. Glórias a Deus. Isso é o verdadeiro cristianismo. Precisamos entender isso. Aleluia. Nós não queremos amanhã ser perseguidos no nosso território por ser cristão. É um absurdo isso. Querem nos calar. Amados, vamos aprender com a história. Quando Hitler, antes de assumir o poder, pregava, Kendi, morte aos judeus, morte às minorias. Sabe o que o povo alemão achava? Achava que era piada. Brincava. Esse cara é maluco, esse cara não vai fazer isso, não. Ele falava abertamente. Se você pegar o livro, eu tenho um livro de Hitler, Minha Vida, que ele escreveu no cárcere. Ele já pregava contra os judeus, já pregava contra as minorias. E ele não pregava coisa de direito, ele pregava morte. E o povo achava que era besteira. O Holocausto foi real. 6 milhões de pessoas morreram. Sabe por quê? Porque todo mundo achou que as falas de Hitler eram bobagem. Ele não era capaz de fazer isso. Aí a gente vê hoje, as falas de hoje. Então como? Vamos caçar pastores, vamos caçar padres, vamos caçar a liberdade, vamos mostrar que é o Estado que manda. E a gente fica calado. Mas ele é tão bonzinho, ela é tão boazinha, né? Ela sorri. Que coisa feia. Está dizendo que vai matar você. E você sorrindo, achando que ele não é capaz de fazer isso. Foi assim na Alemanha. Nós somos responsáveis. Sabe quantos judeus deram crédito ao partido nazista, ao partido trabalhador nazista? Temos que ter consciência. Lutamos por princípios e demos o direito de falar. Aleluia. Você sabe por onde vem as perseguições? Pelas leis. Pelas leis. E o pior, muitas vezes não precisa ter nem lei. A corte decide uma jurisprudência, empurra na garganta e a gente tem que cumprir. O parlamento nem fala sobre isso. Precisamos falar de política hoje, para não sermos impedidos de falar de Cristo amanhã. Religião e política não se mistura. Bobagem! Bobagem! A política não pode entrar na igreja, não pode entrar na religião, mas a religião tem que entrar na política. Como assim, góis? Através de princípios, através de valores, através de tradição. Eu escutei de um grande pastor esses dias que o Ocidente foi moldado por valores, tradição judaica cristã. Toda a Europa, todas as Américas, toda a América foi regido por esses princípios até os dias de hoje. O nosso ordenamento jurídico está cheio de lei mosaica. É só fazer direito que você vai ver. Em todo, desde a Carta Magna da Constituição Federal
As leis ordinárias têm princípios e diretrizes diretas do direito mosaico. Da onde veio isso? Dos judeus. Proteção a idoso, proteção às crianças, proteção às mulheres. Veio da onde isso? Da onde você acha que veio isso? Essa noção de cuidado com o mais fraco, com as minorias. Veio do cristianismo. Veio dos princípios judaico-cristãos. Para de ser menino. Querem nos calar. A política é coisa... Não. A política tem que ser discutida. Precisamos ter consciência política cristã. Como eu disse, a política não pode entrar na religião, mas a religião deve entrar na política. Glórias a Deus. Aleluia. Querem nos tirar o direito de entender política, para que nós sejamos cordeiros na mão desses falsos pastores. Vem essa neblina de espiritualidade que não existe. A religião, meus amados, trouxe o que o Ocidente é hoje. As maiores faculdades do mundo, têm origem cristã. Você vai em todas as cidades, tem uma igreja, que é a igreja matriz, base cristã. Os nossos princípios, nossos valores são leis. A religião precisa entrar com os seus valores, com as suas tradições, com os seus princípios na política, sim. E aí eu não estou falando de sacerdotes. Não estou falando de sacerdote, não é isso. Estou falando que a religião, os nossos princípios precisam estar bem enraizados na política. Glória a Deus. Aliás, vamos deixar uma observação aqui. Essa história de Estado laico começou onde? Começou na Reforma Protestante. Nós já entendemos que a religião não pode entrar, que a política não pode entrar na religião, e dissemos, não, tem que estar separado. Fomos nós que tivemos esse entendimento de laicidade. É absurdo isso. Como devemos votar então, Góis? Simples. Quem mais parece com você e os seus princípios. É muito simples. Costumamos, muitas vezes eu vejo algumas pessoas desprovidas de entendimento. Que diz, mas é tão bom fulano e fulana. Rouba, mas faz. Rouba, mas ajuda os pobres. Que coisa terrível. Rouba, mas ajuda os pobres. Gente, para com isso. Aleluia. Glória a Deus. Se rouba é ladrão. Simples assim. E é condenado pela Bíblia. Quem mais parece com você e seus princípios? O voto é a expressão mais grandiosa da nossa cidadania terrestre. Precisamos entender isso. Você que está nos ouvindo. Aleluia. Glórias a Deus. Precisamos ter consciência. Dia 2 está chegando. Aleluia. Nós vamos colocar alguém sobre as nossas vidas na República, no Estado. Nós vamos colocar no Senado. Aleluia. Vamos colocar na Câmara Federal. Nós vamos colocar na Câmara Estadual.
São esses que vão nos reger. Lembre que a nossa democracia é representativa. Quem vai te representar? Não queira ser amigo de político para votar nele, não. Saiba quem é o político e os seus valores. Ele não precisa ser seu amigo para amanhã abrir uma porta para você, não. Ele precisa ser bem, representar bem, para abrir portas para todos. Isso é a boa política. Ele tem que representar aquilo que você acredita. O que é que eu acredito como valor? Esse me representa. Aleluia. Dia 2 está chegando. E Deus colocou ontem à noite isso no meu coração. E eu comecei a meditar, a ler um pouco, aprender com aquele que mais ensinou sobre cidadania, o nosso Mestre Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que um dia, lá em cima, na cidadania celestial, vai chegar para mim e para você e vai dizer: entra na cidade, bendito do meu Pai. Aquele que, mesmo falando tanto do céu, deixou tantos ensinamentos para nós aqui na terra. Aleluia, glórias a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, aqueles que nos ouvem esta manhã, aleluia, nós temos somente uma arma como cidadão aqui na terra, como brasileiros, o nosso voto. Não entrega a tua arma para ninguém. Não entrega a tua arma por valores. Isso não vai te manter durante 4 anos da tua vida. Não vai. Além de ser errado. Esse valor que se de alguma forma chegar, ele já é corrompido. Preste atenção. Vote com consciência. Vote com seus valores. Analise a vida pregressa, o histórico de cada um. E aí, vá consciente dos prós e contras de cada um. E amanhã, tenha a dignidade de bater no peito e dizer: eu votei no A e no B, porque ele me representa. Se você está com vergonha de falar o seu voto, já tem alguma coisa errada. Tem ou não tem, Igor? Está errado, não está ou não está? Se você tem vergonha, ele é secreto. Ele é secreto. Ninguém está falando aqui para expor o voto, ele é secreto. A Constituição deixa bem claro. Mas a questão de ser secreto não quer dizer que eu sou obrigado a não declarar o meu voto. Existem momentos para isso. Por exemplo, aqui eu não posso fazer área pública. Não é isso, não estou falando disso. Mas se você não pode expressar quais são os seus valores, tem uma coisa errada. Então vote com consciência. Minha cidadania é: sou brasileiro, sou alagoano, sou rio-larguense, sou cristão. Amém? Glória a Deus. Que esta palavra possa adentrar o seu coração. E no dia 2, você, com muita sabedoria do Espírito, ore, faça propósito com Deus, para Ele abrir as escamas dos olhos, se for necessário.